Welcome to the Startup Grind. Bem-vindo, João. Você veio de Porto Alegre. Eu vim de Porto Alegre, o pessoal deve estar estranhando que eu estou de casaco, eu estou um pouquinho gripado, porque tá quente pra burro aqui, né? Mas eu estou tentando proteger porque eu tenho uma semana com mais 4 cidades para passar até sábado, então tentando proteger a garganta. Bom, primeiro eu vou reforçar o obrigado, porque assim, eu respeito muito quem dispõe do tempo para conversar com a gente, para compartilhar um pouco a jornada e saber que você pegou um avião para estar aqui com a gente hoje. A gente fica muito agradecido e honrado com a tua presença, que assim, é uma pessoa que eu particularmente admiro bastante, e o pessoal aqui vai adorar conhecer um pouquinho de você aí. E da tua empresa também, né? Aliás, a Dinamize é uma das principais empresas do meio digital no Brasil hoje. Ô, João, conta pra gente como é que você cresceu primeiro. O que você fez na tua vida? Você quis cursar faculdade? Qual era o teu sonho no começo? Meu sonho era fotografia, né? Eu fiz uma exposição agora há pouco, até retomei o projeto, e as vendas se tornaram minha paixão, mas por necessidade, né, Flávio? E quando a gente fala de vendas, quem aqui é agência? Levanta a mão, por favor. Quem está montando uma empresa ou um negócio? Quem é cliente, geral? Ataque esses aí. Eu tive uma infância com grana, depois meu pai foi empreender na parte de plantação e acabou não dando certo. Eu fui fazer faculdade de jornalismo e publicidade e propaganda, mas acabei virando vendedor. E esse, na verdade, é o grande ponto que eu vejo falho no Brasil e a maior dificuldade que eu vejo nas empresas do mercado digital brasileiro e a maior dificuldade que eu vejo nos empreendedores de startup: vendas. A parte de vendas, e ela é, na minha opinião, a chave para a Dinamize, né, ter virado um bom case. O Brasil desrespeita o vendedor. Então a gente não tem literatura, a gente não tem palestra. O best-seller de vendas do Brasil é um livro horroroso, que lá pelas tantas que tu reconhece um bom vendedor pelo chinelo que ele tem em casa, né? Que é horrível, é um horror, né? Aí eu fiz uma pesquisa com 30 donos de agência, o que é vendas, né? E saíram respostas que me chocaram, assim: é arte, é talento, e venda é técnica, né? Mas o brasileiro em geral despreza a profissão de vendedor. O empreendedor de tecnologia, como os que eu vi aqui, e em geral, também despreza, não entende, tem até nojo, né? Que é meio recíproco, né? A área de vendas e a área de tecnologia, normalmente uma acaba gerando demanda para outra, e eu vivi isso durante 20 anos, né? Mas eu acabei virando vendedor e me especializei na área de vendas. A minha carreira é de vendas, né? E fui cair quer saber como eu cheguei na Dinamize, né? Isso aí. Então aí eu desenvolvi minha carreira vendendo computador primeiro. Peguei aquela fase da explosão da informática no Brasil. E um certo dia eu tive um convite para ir trabalhar numa distribuidora. Eu já tinha me destacado como vendedor. Ou ir para um provedor de internet. Isso foi em início de 96, quando estava nascendo, né? Tinha fila nas escadarias para conseguir um user, né? E eu acabei escolhendo essa área, né? Que é a área de internet. Me desenvolvi no mercado de internet e sempre fui empreendedor como empregado de empresas, né? Como gerente, diretor, enfim. Mas sempre com muita personalidade, que é uma coisa importante também no nosso mercado, né? Ética e personalidade, né? Saber dizer não, saber comprar uma briga quando tem que ser comprada, né? E o Flávio sabe que eu comprei várias. E, na verdade, eu estar aqui hoje é bastante emblemático, Flávio, porque naquela função toda da Abrad, a gente acaba se desgastando nos movimentos associativos, né? Para quem não sabe, o João também foi presidente da Abrad, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Foi presidente por 2 anos? Fui presidente por 2 anos. E diretor por outros tantos. E depois a gente vai falar um pouquinho disso, porque a Abrad movimentou bastante o meio digital e de tecnologia no Brasil. E aí, lá pelas tantas, eu peguei um provedor que era um provedor muito pequeno lá do Sul, chamado Plugin, e
através de uma estratégia de marketing, eu conduzi ela para se tornar um dos 5 maiores do Brasil, que foi vendido para o UOL. E uma estratégia muito baseada em embalagem, que é ligar o offline com o online, né? A gente, na verdade, vive um deslumbramento com o digital que ele prejudica a galera do digital, né? Então, agora, por exemplo, acho que a Marisa anunciou o fim das vendas diretas. E aí todo mundo digital pega essas coisas e olha como o off vai morrer, vai perder, ou vai isso, ou vai aquilo. E aí a gente vê mecas do consumo como o shopping center, por exemplo, que eu acho um cenário ideal para essas duas startups aqui, por exemplo, privado de vender produto de internet. O shopping center é a meca do consumo, é o estado da arte do consumo, onde as pessoas se encontram no shopping, vão almoçar e tal. E não há uma vitrine que tenha uma embalagem de internet ou um produto que tu possa pegar, um bundle, um pacote, ou um produto desses, por exemplo, exposto numa vitrine. E é no shopping center, paradoxalmente, que a micro e pequena empresa compra o seu telefone e até o seu sistema administrativo, muitas vezes. Então, pensando nisso, e na verdade, ainda naquele primeiro provedor em 96, a gente tem que observar muito o que dá certo e copiar, ou fazer um benchmark, que seria copiar evoluindo o processo, né? Essa é o significado da palavra benchmark, né? E eu observei nas feiras de informática, quando eu vendia computadores, que a Fininvest, que era uma grande financiadora de computadores, ela botava uma menina em cada estante, facilitando, né? Então não precisava, no stand eu aprovava meu crédito e saía com um computador IBM, na época equivalente hoje a R$4.000. E vi em estandes serem vendidos 4, 5 milhões de reais em 2 dias de feira. E eu vi os provedores da época, botavam, porque feira de tecnologia é mulher gostosa e computador, né? É o que tem. E aí tinha... Não só tecnologia, né? Mas muitas têm produto, né? De carro tem o produto ali. E quem vende internet ou vende tecnologia vende papel, é vendedor de seguro. E eu observei isso. E quando eu entrei nesse provedor, na primeira feira que a gente entrou, a gente tinha 700 clientes. E aí eu desenvolvi uma embalagem, que foi o primeiro kit in-a-box de provedores de internet no Brasil, que vinha com 5 disquetes, umas coisas que não vou parar para explicar, que são meio arqueológicas. Mas 5 disquetes de instalação do Explorer, enfim, vinha todo um kit, manual, não existia isso na época, né? E ao invés de ter 2 gostosas, como o Terra tinha na época, era meu arqui-inimigo, era o Terra, que era Zaza ainda na época, eles tinham 2 gostosas caríssimas que pegavam o cliente de computador, levavam para o estande do Terra, formavam uma fila e online cadastravam. Parece fazer sentido. Cadastro online e está conectado na internet. Mas ele não estava conectado naquela época. Naquela época era tudo mais lento, ele conectava 24 horas depois. Eu peguei esse mesmo dinheiro de 2 gostosas e botei 23 estudantes de tecnologia, meninas, sem explorar a parte física, com calça jeans, tênis e camiseta, mas eu coloquei uma em cada estande. E ao invés de fazer online, a gente imprimiu etiquetas com users pré-prontos. Voz 001, Voz 002, Voz 003. Ele não precisava sair de estande e ir até o estande do Terra ou da Voyager, que era o meu provedor, para se conectar. Ele já saía dali com uma etiqueta colada, com o user e senha, e já assinava o contrato na hora. Então eu copiei o modelo da Fininvest, porém com uma embalagem. É muito importante para o consumidor, e o ser humano tem isso, né? Tocar no que está comprando, ou sentir o que está comprando, não é indispensável. A gente sabe que a internet está substituindo, em vários aspectos, esse contato físico. Mas quando ele é possível, ele é insubstituível. Nenhum encontro online substitui um evento de networking como esse aqui, por exemplo. Tu encontrar as pessoas é insubstituível, né? E o ser humano tem esse componente físico que vai ter o resto da vida. E a gente entrou com 700 clientes na feira e saímos 2 dias depois com 1.000 clientes. E quase quebramos. Perdemos 700 dos 1.000 e ficamos com 300. E fomos desenvolvendo melhor, porque não tinha estrutura, né? Nós não tínhamos estrutura na época para atender. E essa embalagem me marcou. Quando eu fui para plugin, trabalhar com corporativo e não com usuário final, eu peguei o mesmo conceito, e falo dele porque a Dinamize eu peguei o mesmo conceito de novo. As 3 empresas são meus 3 grandes cases, e 2 deles eu ganhei o top de marketing da DVB,
justamente com o binômio embalagem versus canais. Me lembro de voltar ao assunto canais, porque canais de venda tem a ver com venda e tem a ver com um problema chamado Brasil, que é um país continental, onde uma startup como as que a gente viu aqui faz muito mais sentido ter uma rede de 300 canais do que ter 300 vendedores contratados, mesmo que ela tenha dinheiro de fundo. Quando eu fui para a Plugin, eu desenvolvi o primeiro kit in-a-box de hospedagem de sites, que fez ainda mais sentido que o outro, porque a hospedagem de site era muito complicada em 2001, quando eu fui pegar esse provedor regional, que estava quebrado, e que fazia de tudo, desde acesso à internet, desenvolvimento de sites e tal. As agências, na época, elas dependiam do provedor de hospedagem, como a Localweb, por exemplo. Ela entrava, fazia um cadastro, esperava 24 a 48 horas para ter o FTP liberado para colocar o site no ar. Com o mesmo sistema de users pré-prontos, genéricos, ele chegava, então primeiro que a gente chegava na feira, ele tinha uma embalagem. Eu tenho uma foto que, se me cobrarem, eu posto no Facebook ou no Instagram amanhã. Primeira feira que a gente entrou em São Paulo, com os nossos arqui-inimigos da época, Terra, Localweb, todos os outros, eu tenho uma foto que mostra todos os estandes vazios, e o nosso, que tinha 9 vendedores, 9 gerentes de conta, com 3 camadas de pessoas esperando para serem atendidas. Porque a gente chegou num stand de feira de tecnologia com uma pirâmide de embalagens, kit de hospedagem in-a-box. Cara, com dezenas e dezenas de eventos que as empresas e as agências iam, em que só tinha mulheres gostosas e computadores. Tem uma embalagem para levar para casa, né? E uma embalagem que dava autonomia, a gente confiava no canal, né? E o foco era a agência justamente para se tornar um canal de venda. Porque quem forma a opinião até hoje da empresa consumidora onde hospedar o seu site, normalmente é a agência digital ou o consultor digital da empresa. E aí tu cria, e a gente criou, uma embalagem. Tu pode me alcançar a caixa, Dani? Tu cria uma embalagem que, além de tangibilizar o produto, traz dentro dela algo real, que é uma autonomia. Ele de posse dessa embalagem, ele instalava um site instantaneamente, sem precisar uma autorização do provedor, como era na época, né? E isso fez com que a Plugin saísse de 70 mil para 700 mil de faturamento mensal e depois fosse... Não é jabá não, tá? É para mostrar a embalagem. E depois fosse comprada pelo UOL, né? A gente abriu canais no Brasil inteiro, filiais no Brasil inteiro a partir dessa estratégia. E na Dinamize, com e-mail, eu acabei aplicando uma técnica muito semelhante, né? Que é a de usar essa questão da embalagem. Agora, primeiro, conta para mim, o que é a Dinamize? Explica com as suas palavras. O que é, como ela está posicionada? A Dinamize era uma empresa, ela nasceu em 2000, mas durante 5 anos, assim como tantas outras empresas, ela viveu oscilando com vários sócios, vários produtos, e ela não saiu do lugar. Era uma agência que fazia de tudo, entre outras coisas, ela tinha um software chamado EasyMailing que estava tirado. Era um produto largado. Estava largado. E aí o erro que eles cometeram na época é um erro muito comum entre empreendedores. E depois, se puderem me lembrar, eu queria discorrer um pouquinho sobre a diferença entre empreendedor e empresário, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito empresário que eu conheço que não tem nada de empreendedor, e tem muitos e muitos empreendedores que não são empresários e nunca vão ser. E o erro que eles cometeram é um erro muito comum entre empreendedores, empresários, enfim, gerentes, né? O produto não anda durante um ano, o problema é o produto, especialmente o empresário de tecnologia. E ele começa a mexer no produto, ele mexe no produto, é produto, é produto, é produto, é produto, é produto. Né? Porque ele não enxerga outra coisa no seu produto. Quando, na verdade, o segredo de uma empresa, olha a pretensão, tá? Não quero aqui posar de guru, porque não existe guru, não existe solução para todo mundo. Mas há algo comprovadamente na minha empresa e em várias outras do Brasil e do mundo, especialmente as de tecnologia, e especialmente o Twitter, a Microsoft, a Apple, a Cisco, que elas começam com o vendedor, não com um produto acabado. A gente já ouviu alguns grinds aqui nos eventos passados, quem participou sabe,
desse dilema, porque normalmente a startup é fundada por um cara tech, é o cara do produto e tal, e o cara esquece de pensar em venda, em canais, em como ganhar dinheiro. Então isso que você está falando é fundamental, super importante. O produto, cara, ele vai ficar pronto conforme a empresa começar a vender. A Microsoft, quando começou a vender os seus produtos, os produtos não funcionavam. Dizem que não funciona até hoje, não faz alguns anos. A Cisco, se tu ouvir a história da Cisco, a mesma coisa. Steve Jobs, a mesma coisa. O produto não está pronto. Ele talvez nunca esteja pronto, né? Mas ele, quando tu começa a vender ele, só que o técnico, até pela formação, pelo preciosismo, ele não quer deixar que venda quando não estiver pronto, né? E não há empresa que se sustente dessa forma. Então tu tem que ter uma equipe comercial, que é o pulmão da empresa, que começa a colocar e a estressar o produto, inclusive, no mercado. E vender algo que não está pronto, obviamente, é uma linha tênue entre ser empreendedor e ser picareta. Não tenha dúvida disso, né? Não sair vendendo um carro que não anda porque não tem duas rodas, não dá, né? Mas... E eu falo porque a Dinamize tinha um software que era muito amador, né? Mas era um mercado muito amador também. Posso só fazer um parênteses? Uma frase que eu ouvi do Fabrício da Móvel. Ele falou: se você, na hora de lançar o teu produto, não tiver vergonha da versão que você está lançando, já perdeu tempo, tem alguma coisa errada. Eu vi e curti essa frase, porque é isso, exatamente isso. É exatamente isso. Mas eu volto à história do vendedor, né? E aí eu descobri com a Dinamize, com a Plugin, especialmente essas duas que eu peguei em situações difíceis, né? Quando eu cheguei na Dinamize em 2005, há 5 anos de empresa, nenhum sócio fundador estava na empresa. Já tinham desistido. Você foi convidado para entrar? Eu fui convidado por causa do case da Plugin, que ficou muito famoso. Eu fui convidado para... E aí vem detalhe, tá? Eu pedi demissão da Plugin, acabei com muita personalidade e gênio, me desentendendo um pouco. Achei que tinha acabado o que eu tinha que fazer lá, era empregado, pedi demissão, fui embora. E fiz 32 entrevistas e fiquei desempregado. 32? Eu me achava extremamente famoso, me achava um cara, tinha um top de marketing na mão, tinha 2 cases fabulosos, que era a Voyager e a Plugin. E as pessoas que me chamavam falavam isso: tu virou a Plugin, tu fez isso, fez aquilo, estratégia, os canais, abriu o Brasil inteiro. E abri mesmo, abri filiais no Brasil inteiro, franquias, que é uma forma barata de expandir canais e franquias, né? Que é a história dessa caixa, a história da Dinamize recente. E eu fiz 32 entrevistas e fui obrigado a me mudar para São Paulo para me recolocar. Em Porto Alegre eu não consegui, né? Mas nesse meio tempo eu me convidaram para dar uma consultoria na Dinamize. E essa consultoria virou um convite para ser sócio. Eu virei sócio e continuei morando em São Paulo nesse primeiro ano. E eu sentei com muita confiança com meus 2 sócios majoritários e disse o seguinte: cara, fiquem tranquilos, eu conheço todos os canais do Brasil da Plugin, eu que abri. Então eu abri 3, 4 filiais da Dinamize. Ela tinha um funcionário quando eu cheguei. Tinha um funcionário, 23 clientes e 16 mil reais de faturamento mês. Hoje ela atende 18 mil marcas, tem 1,5 milhão de faturamento por mês e em torno de 54 funcionários diretos, mais 10 indiretos. Caramba! Ela tinha um funcionário e abriu 3 filiais. Franquias. Justamente nesse afã desse marketing, dessa imagem, tu sempre parecer maior do que tu é. E tem alguns recursos que a gente usa, né? Que é dar de graça para uma grande empresa. Isso quando eu vejo um mimimi entre agências, né? Que uma roubou o cliente da outra por metade do preço. Quando tu pega uma grande marca, cara, existe ali um percentual de investimento do empresário da empresa em ter aquela marca, né? Isso foi fundamental para a Dinamize conquistar algumas contas-chave para poder botar e apresentar, porque nada vende mais a empresa do que algumas... aí que ele está dando várias dicas de crescimento certo. Algumas marcas... tem que entregar a alma pro diabo, né? Para poder ter algumas marcas. Então a gente abriu essas... Aliás, eu fui para o sócio, olha aí. Nós vamos abrir uma rede de canais com baixíssimo custo. Obviamente que por trás dessa estratégia e da Plugin, da Voyager, existia uma coisa que sem ela tem que desistir do negócio. Isso eu vou falar até de maneira arrogante, que é algo que eu sei. Na verdade é algo que todo mundo sabe, mas eu sei. Sem produto
e uma massa que compra esse produto, que é a essência do marketing, né? Do Kotler lá, satisfazer necessidades do consumidor. Se não tiver uma grande quantidade de consumidores que tem uma demanda bastante aquecida por esse produto, não adianta fazer mais nada. É que nem churrasco. Eu sou gaúcho, né? O gaúcho se gaba de fazer um bom churrasco. Eu cheguei no Rio de Janeiro uma vez, puta encontro lá na casa do filho do Boni, e encostou um carioca em mim. Como é que tu faz teu churrasco? Você que tem técnica para acender o fogo, técnica do espeto, como é que salga a carne, a posição que gira. Eu disse, amigo, isso tudo é mentira. Não existe técnica nenhuma. A única técnica para churrasco que eu conheço é comprar uma boa carne. Se tu comprar uma boa carne, tem que ser gênio para estragar um churrasco. Pode assar no asfalto aqui da rodovia, vou botar uma panela, uma picanha boa. E o contrário é verdadeiro. Se tu comprar uma picanha ruim, amigo, não há mágico que faça ela ficar boa, entendeu? Empresa é a mesma coisa. Se o produto não for bom, e eu vejo muita gente assim, há uma cortina de fumaça hoje no cenário startup e no mercado digital também, importado da Califórnia, há muita coisa bacana, mas há muita terminologia, sistemas que são muito legais, mas tudo depois de ter escolhido o produto correto. E eu vejo gente com um produto que não vai, gente, e como ela faz um trabalho excelente de sistemas, de processos, fundo de investimento, ela chega a dar uma arrancada, arranca, mas tu olha e não vê para onde vai. Então, tanto a Plugin quanto a Dinamize, eu fiz uma pesquisa grande. Antes da Plugin, eu fui diretor de uma multinacional chamada Matrix, que era o 5º maior provedor do Brasil na época, e briguei com esse presidente também. Teve 2 presidentes que eu saí brigado, depois eu fiquei amigo de um deles. Ele estava muito à frente do tempo dele, querendo vender só servidor dedicado, isso em 2001. E ele tinha um fundo de investimento pesado, tinha 55 filiais no Brasil. Foi um momento muito estressante. Eu, como diretor comercial, tinha cuidado de 55 cidades. Né? Mas a demanda que vinha dos meus 55 pontos de venda, nós precisamos de hospedagem compartilhada. E a Locoeb vendeu dedicado. Ele queria vender só dedicado. E a Locoeb estava nascendo em 2000. Se não me engano, em 2099 a Locoeb nasceu. Que é a líder no Brasil hoje. E eu virava para ele e disse, cara, nós precisamos fazer um compartilhado, está chovendo, precisa para compartilhado, né? Aí eu tentava fazer conta e ele teimosamente não me ouvia, né? Porque ele dizia, cara, 10 contas de 200 é um servidor de 2.000. Né? E eu acho genial ter uma empresa como eu tenho hoje, com 18.000 marcas, sendo que 90% delas são marcas pequenas e médias, que me dão um ticket médio lá embaixo. Eu não sou refém de nenhuma empresa grande. Né? Mas ele não ouviu, teimou, briguei, fui embora, cheguei na Plugin, aqui nós vamos fazer o que não fizemos lá, porque há uma demanda reprimida do mercado que acabou tornando a Locoeb o que ela é hoje. E a Plugin na época também. E a Dinamize, a mesma coisa. Aí já na Plugin, eu tinha muito pedido para e-mail marketing na Plugin. E os e-mails marketing na época eram... Desculpa se eu estou falando um pouco de tecniquez, tá? Eu não sou técnico. Eram servidores burros, não existia software, existia fora do Brasil, as agências faziam mal feito, ou fazem até hoje, muitas delas, porque o e-mail marketing é o patinho feio do digital, né? E todo mundo fica tentando matar o e-mail ano após ano, né? O e-mail vai morrer, o e-mail vai morrer. Quem acha que o e-mail vai morrer? Isso, né? Quem acha que o e-mail vai morrer, levanta a mão. Ninguém vai ter cara de pau de levantar agora. Deixa eu falar, na verdade, o e-mail marketing é a principal ferramenta de retenção e fidelização dos clientes de startup. É o primeiro ROI dos Estados Unidos. Qualquer cara que você pergunta, o que eu preciso fazer? Cara, cria uma régua de relacionamento com o teu usuário. É o e-mail marketing. Se discute muito assim o branding digital, as redes sociais, gamificação, etc. Mas quando o cliente quer conversão, é e-mail e Google. E-mail e Google juntos dá, se não me engano, quase 50% da origem de venda do e-commerce brasileiro. E os outros 50% são outros, assim. Tudo picadinho. Mas aí eu, na Plugin, muitos clientes pediam e-mail marketing, nós não tínhamos. E aí, ainda antes de virar sócio da Dinamize, eu entrevistei, se não me engano, 10 ou 12 donos de agência. E realmente percebi que era uma demanda latente, seria a próxima bola da vez do mercado digital. Depois do acesso à internet, depois do celular e depois da hospedagem de site, seria o e-mail. Né? E eu estava certo. Mas eu não estava certo porque eu sou guru, porque isso, porque aquilo. Eu fiz uma coisa em marketing que é básico, gente.
E aí eu vou falar de novo, né? Quem está montando startup, negócio, quem tem empresa, o produto tem demanda, o produto atende necessidades de uma grande massa de consumidores, seja empresa ou não. Esse é o ponto-chave. Se essa resposta não for positiva, não adianta acender o fogo com garrafa de Kaiser, que é uma cerveja que dizem que só tem lá no sul, mas é feita em Curitiba. Mas o pessoal, o gaúcho adora a Kaiser porque ela é... Desculpa, Polar. Ela é a cerveja do gaúcho, né? Então, tem que ser a garrafa de Polar, amarra um monte de fita de papel de jornal em volta, larga o álcool dentro, isso afeta a carne, depois não sei quantos graus, não pode furar a picanha que sai o sangue, tem que embalar, enfim. Né? E então, ter o produto e ter os consumidores, porque às vezes também tem produtos que eu já cansei de ver de startup, produto muito legal, mas o produto não tem massa compradora. A massa compradora é muito pequena. Né? Eu vivo isso um pouco com social media, por exemplo. Né? Já é um produto mais restrito, ticket mais alto, mas mais restrito. A gente achava que ia dar um boom e não deu ainda. Né? Então, identificar isso é muito importante. E aí, a gente iniciou, passou... Aí eu prometi que no primeiro ano a gente ia arrebentar e passou. Eu nunca me esqueço de duas coisas lá nos primeiros 2 anos da empresa. A primeira é que eles sentaram um dia comigo e me botaram na parede. Pô, tu chegou aqui, disse que tu ia botar não sei quantos canais. Não, eu botei, né? Abrimos canais, abrimos filiais. E nada ou muito pouco aconteceu no primeiro ano. Aí eu descobri uma coisa. Muito pouca coisa acontece no primeiro ano. Em qualquer empresa. Por isso que precisa ou sonhar muito baixo, que foi o que a gente fez, ou entregar a alma completa para um fundo de investimento, porque no primeiro ano acontece pouca coisa, e não é só conosco não, tá? Eu não lembro se é o Tinder, né, que nasceu como um aplicativo gay. Não sei, não é o Tinder, não. Se não me engano, o Tinder, a origem dele era um aplicativo feito para banheiros de shows gays, e tal, uma coisa para sexo instantâneo. WhatsApp, se você for no Google e digitar WhatsApp Fórum 2009, alguma coisa assim, você vai ver uma mensagem de um dos fundadores no fórum em 2009, quando o WhatsApp era só um aplicativo para você mudar o teu status. Às vezes eu acho que o sexo está para o digital como a Fórmula 1 está para a indústria automobilística, né? Nasce um monte de coisa ali. O Snapchat é outro, né, que nasceu com esse mote aí e está virando uma coisa muito corporativa. Mas o primeiro ano é difícil. O primeiro ano do Twitter, o primeiro ano... Vê a história das empresas, assim, que a gente vai se deslumbrar com elas quando elas estão explodindo no mundo inteiro, chegaram no Brasil, né? Mas elas demoram para acontecer, né? E aí vem outro engano comum que eu tenho visto no mercado startup, que me chama a atenção, que eu tenho falado muito sobre isso. Quando a gente vai na Califórnia e olha os campi do Google, da Apple, né? Olha aquelas sedes fantásticas, as pessoas andando naquelas coisas para um lado para o outro, e aqueles ambientes todos, a gente tem que se dar conta de uma coisa: aquilo ali não é causa, mas é consequência do sucesso. O sucesso deles fez eles terem dinheiro para ter uma sede daquelas hoje, que obviamente encanta quem vai lá, ajudando a indústria do entretenimento, da cultura norte-americana e fazendo com que a gente sonhe em ser comprado por eles um dia. Mas, na verdade, aquilo tudo que a gente está vendo é consequência e não causa. A causa está no produto que eles criaram, e a maioria deles em ambientes tão ruins ou inóspitos quanto as salinhas que a gente já pegou aí, São Paulo, no Sul. A Dinamize, quando eu entrei, a gente pegou uma sala de uma empresa de telealarme num posto de gasolina, no lugar mais mal localizado de Porto Alegre, porque ficava entre um cemitério e o estádio do Grêmio. O Grêmio é meu cliente, não podia estar falando isso hoje. Mas, e aí eu tenho uma foto, tem uma carroça na bomba de gasolina, que até hoje eu não sei o que ela estava fazendo ali. E um dia a gente chegou, tinha um cachorro sarnento na porta, assim, e o escrito telealarme nunca saiu dali. A gente saiu antes de conseguir pintar a parede, né? Então tem que... A gente começa assim, onde dá, né? O produto é a chave, mas não é o produto só. Quem vai fazer o produto chegar em quem tem necessidade? Vendedor. E eu vou falar para vocês 10 vezes em vendedor, porque a cada 10 de vocês, talvez um volte para casa hoje pensando em vendas.
A gente, na verdade, adora ficar pensando na Califórnia, no Twitter, nos campos do Google, nos termos em inglês novos que a gente aprendeu. A maioria deles, lá nos Estados Unidos, feito para algo que é extremamente popular, o termo, né? É um termo que fala o que ele realmente é. E aqui ele chega em inglês parecendo que é algo super complexo, né? Então eu quero dizer com isso que tem muita fumaça, a gente perde muito tempo, Flávio, com distrações e esquece do básico, que é ter um bom produto e botar ele para vender. E sede não vende, quem vende é vendedor. Quem vende num país como o Brasil são canais de venda, que no meu caso são as agências e os provedores. Então eu acabei de fechar acho que o maior negócio da história da Dinamize, a gente vai anunciar amanhã de novo lá em São Paulo, na inauguração da sede. Eu posso falar porque eu já anunciei com o UOL, né? Todo o e-mail marketing do UOL vai ser Dinamize por trás, que é um sistema white label. O UOL patrocina a gente aqui, o UOL. Legal. Patrocinador. É um sistema white label, né? Que é outro tipo de canal. Então eu dou meu produto para ele, isso é muito comum hoje em dia em farmácia, em supermercado, que o queijo é a marca do supermercado, né? A carne é a marca do supermercado, que chama-se white label, o rótulo branco. Eu entrego para ele sem marca e ele coloca a marca dele em cima. Eu tenho isso com a Oi e-mail marketing é nossa, tenho com o UOL, tenho com a Tele em São Paulo, com a Infolink, com a Hostnet do Rio de Janeiro, é outro tipo de canal. Mas meu principal canal, que eu tenho quase 1000 canais, é a agência digital, ou agência de propaganda, ou agência de RP, de comunicação, né? Que ela é a formadora de opinião. Então aqui vai uma dica que eu acho muito valiosa, porque é uma pergunta que eu também sempre fiz quando eu iniciei nas empresas. Qual é o formador de opinião de quem procura entrega? Quem é o formador de opinião de quem bebe cerveja? Esse cara vale ouro para mim. Esse é um dos segredos do sucesso, sem dúvida. Já vestido totalmente o papel de guru arrogante. Que nada, você não está falando nada diferente do community manager. Não, o que eu estou falando na verdade, cara, eu estou falando uma coisa muito antiga e velha, que também já mataram várias vezes. Só tem outros termos, mas os 4 P's do marketing, eles não têm como serem assassinados, porque eles não são uma teoria, né? Eles são a identificação de 4 coisas essenciais, extremamente básicas para uma empresa existir, que é o P de produto, o preço que esse produto obrigatoriamente tem, a distribuição dele, que é a praça, e a promoção dele, que é a propaganda, internet, compra online, equipe de vendas e tal. Óbvio, tu tem o P de pessoas, que aí é onde a Dinamize talvez seja mais eficaz, né? O maior brilho da Dinamize talvez esteja justamente as pessoas. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Quantos conheciam a Dinamize já antes do evento? Tem algumas pessoas. A gente tem vários clientes e agências aqui em Campinas. A Dinamize, ela tem uma cultura dentro da equipe que é fantástica. Eu até quero entrar nesse assunto porque assim, eu admiro muito a forma com que você conseguiu criar essa cultura na empresa, onde todos se sentem donos, você impacta, eu recebo e-mail marketing, vocês vão para uma ilha e faz busca tesouro, e cara, umas coisas muito loucas. E para startup, um dos ativos intangíveis que o investidor mais olha, ou o investidor, ou mesmo quem está comprando, é a cultura da empresa. É a cultura, porque a cultura te mantém engajado, a cultura te mantém aceso no primeiro ano, no segundo. Então eu queria que você falasse um pouquinho da cultura da Dinamize. Como que você criou essa? Qual é a cultura da Dinamize? Você deve falar vendas, mas enfim, qual a cultura da Dinamize e como você criou isso? Então isso tem um pouco a ver com um paradoxo também. Quando eu entrei na Dinamize, eu entrei com a mesma cabeça de 90% dos empreendedores startup e com 90% dos caras que eu conheço no mercado digital. Eu entrei para vender a Dinamize. Hoje eu vejo o quanto eu era desfocado, talvez até, porque o meu grande sonho, na verdade, era ter e proporcionar o melhor emprego do mundo. Eu queria ter o melhor emprego do mundo. Hoje eu tenho. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que tem o melhor emprego do mundo mais do que eu. Não, eu estou exagerando, estou brincando, tá? Mas o emprego é meu, não tem como ela saber, né? Mas a gente entrou com a cabeça de... E aí é uma crítica que eu tenho feito muito hoje em dia também, para o cenário startup e o cenário digital, né? Os caras que venderam as agências digitais do Brasil viraram ídolos. Ídolos. Eles são os caras. Eles são os caras que todo mundo quer escutar. Aí eu fiquei pensando, pô, mas o cara entregou a empresa dele.
e, na maioria das vezes, para um grupo de fora. O que fez duas coisas com a maioria das agências que foram vendidas. O lucro foi para fora do Brasil. Três coisas. A equipe foi reduzida para metade e, em pouco tempo, ela deixou de existir ou ganhou uma outra marca junto. Ela deixou de ser o que tinha atraído ela para ser comprada. Agora, pensando aqui, talvez tenha mais um quarto item aí. Matou a cultura. Matou a cultura. Porque a cultura, ela se sustenta... Se você entra pensando em vender, você mata a sua cultura. Você nem chega a criar. Então. A cultura da Dinamize e esse evento que tu citou, que eu quero falar sobre ele, foi o evento mais maluco que eu já fiz na minha vida, foi botar toda a minha equipe em alto mar e quase perder metade da equipe. É um evento e uma equipe que só entra no meu Excel, jamais entraria no Excel de um investidor. Jamais, nem de um comprador, jamais. Na verdade, as melhores empresas, elas têm uma folha de pagamento ou um modus operandi que dificilmente algum fundo vai aprovar, né? E esses encontros, a gente faz dois tipos de encontro da empresa. O ENT, que é a abreviação de Encontro Nacional Dinamize, que a gente leva para uma... Na verdade, quando a gente começou, eu levava para o sítio do meu sogro, porque não tinha dinheiro, né? Então, a gente fazia lá em Porto Alegre, num sítio, e era bem pobre, né, o evento. Aí começou a ganhar um dinheirinho, e a gente foi para o hotel do Sesc, em Gramado. Então, a gente cadastrou todos os funcionários da empresa no Sesc, para poder ganhar o desconto do hotel em Gramado. Aí melhorou um pouquinho, a gente foi para um hotel melhor na Serra. Aí, a gente descobriu passagem para Florianópolis a R$72, e dei volta, uma promoção, compramos para os 40 funcionários da época, 44 na época. E aí eu fiz a coisa mais maluca da minha vida, que foi esse box aqui. Posso contar sobre isso? Claro. Sobre esse, não é sobre o box, sobre tudo, né? Quando eu fiz o primeiro encontro nacional da empresa no sítio do meu sogro, que foi um hotel e no sítio, eu cometi o erro que a Interlig cometia comigo quando eu era canal Interlig. Ela tinha os motivos, eu conheço muito bem a diretora de marketing, que era uma executiva genial, trabalhava lá com uma equipe genial, mas ela tinha os motivos dela lá para fazer assim. Juntavam a gente num resort em Angra e botavam a gente numa sala escura a ouvir conteúdo 2 dias quase que inteiro. Aí no último dia tinha 2 horas para brincar na praia. O que deixava a equipe de canais da Interlig motivadíssima a vender Interlig era ir para o resort, né? E, cara, ninguém retém 48 horas de conteúdo. Ninguém. Na verdade, ninguém retém 6 horas de conteúdo. É dinheiro posto fora. Mas quando a gente pega um dinheiro que nenhum fundo aprovaria e leva todo mundo para Gramado, para um sítio, tu quer entupir os caras de conteúdo. Eu estou te pagando um avião, seu desgraçado. Tu vai ouvir conteúdo até tu enjoar para justificar aqui o meu Excel, entendeu? Tu vai trabalhar o fim de semana, tu achando que tu vinha fazer balada? Não, senhor. Tu vai ouvir toda a história da empresa contada por mim 2 vezes, que nem o Tropa de Elite. E tu vai ter um treinamento do software do nascimento à morte, como é que tu manda um e-mail. Quando a maioria dos funcionários desenvolveram o software, já vendem o software, né? E aí eu comecei a me dar conta disso e fui eliminando o conteúdo. Até que eu cheguei no estado da arte do evento da Dinamize, que foi lançar esse box no evento mais caro que a gente já fez, custou 120 mil, numa praia em Santa Catarina, sem nenhum conteúdo. Eu evoluí tanto que o evento acabou sem conteúdo nenhum. E foi o evento mais legal e que a gente mais vendeu depois dele na praia. Porque as pessoas da Dinamize, a gente tem 10 filiais, chama até 13. Isso é outra coisa que a gente pode abordar depois, tá? Às vezes menos é mais. Eu me vi obrigado a fechar. Eu comecei a abrir franquia. Eu podia estar com 20 hoje e eu reduzi. A gente tem 10 filiais, as pessoas, a gente tem um ambiente muito bacana, o ser humano é muito valorizado lá, mas não assim com coisa assim, levar um picolé, presente, ele é valorizado mesmo, ele tem liberdade, ele tem autonomia, a gente gasta muito dinheiro com ele, a gente manda para Miami, a gente dá iPad, a gente... carro, né? Ganha um carro. E eles querem se encontrar, porque eles gostam, eles não se conhecem, né? E, cara, ao fazer um evento que não tinha conteúdo nenhum, na verdade tinha um conteúdo, né? Foi uma palestra na beira da praia, todo mundo de bermuda e pé descalço, uma praia deserta, em que eu lancei esse box. O conteúdo foi mostrar finalmente em primeira mão para eles um teaser que estava na internet já há 2 meses,
que era o maior programa de canais que o digital do Brasil já teve. Esse era o meu desafio, né? E era uma caixa que ia chegar em alto mar, e como novidade para o mercado digital brasileiro, e a equipe da Dinamize tinha o desafio de resgatar ela em alto mar. E aí a equipe foi, uns foram nadando, outros foram de caiaque, outros foram de banana boat, e cara, foi o maior pânico da minha vida, eu gritava com as pessoas, e quem anda de caiaque levanta a mão. Então você sabe que quando o caiaque vira em alto mar, tu voltar para o caiaque exige uma técnica, que é tu virar de ladinho, botar o popô primeiro, né? Se tu tentar subir, a coisa mais divertida que tem, tu vê a pessoa se afogando. E várias pessoas começaram, tinham 20 caiaques dentro d'água, né? E eu me apavorei, fiquei sem voz, e aí ia um para cada lado, e eu estava vendo as pessoas indo embora, e eu não tinha feito a estrutura adequada de segurança. Amador, não imaginava um problema tão grande. E acabamos conseguindo unir todo mundo, achamos a caixa, levamos a caixa, e abrimos a caixa, e eles tinham a missão de dar caminho na corrente Dinamize, que é uma corrente muito clara. Ela começa por mim, pelo meu sócio, ela vem para o gerente de conta, o gerente de conta ele atende canais, franquias e clientes, a franquia atende canais e clientes, e o canal atende cliente. E o cliente indica cliente. E todo mundo pode ganhar comissão e uma série de vantagens que estão dentro desse box aqui. Você já deu uma receita de bolo para algumas empresas aqui, né? Pode ser. Na verdade, eu comecei a palestrar pelo Brasil inteiro contando a história da Dinamize e me dei conta em 2012 que eu tinha abandonado a estratégia de canais, que tinha sido o grande mote de sucesso da Voyager, da Plugin e da própria Dinamize. Quero levar uma embalagem que só o canal tem, né? Quando eu me dei conta disso, eu disse o seguinte: nós vamos relançar, e vamos relançar a maior campanha de canais que o Brasil já viu. E aí tem que sentar e fazer um estudo de marketing para montar algo que fique de pé. Muita empresa que quer que eu seja canal vem com uma conversa fiada, aí aquela conversa de vendedor pejorativo, que é muito papo e no final das contas tem um brinde, entendeu? Tem que montar uma composição de preço, e aí tem um problema, porque preço quem define não é a empresa, é o mercado, né? Então tu monta um produto, tu monta um preço que quem define é o mercado, tu monta uma política de canais para ter a distribuição, que pode ser desde a loja do shopping a uma agência, né? Que é o ponto de venda. Isso é totalmente menosprezado pelo digital. O digital acha que o off morreu, ou quer que o off morra. Concordo. Na verdade, assim, uma das lições que estão aprendendo aqui é quando pensar no modelo de negócio, para um novo negócio que você está montando, para mim, no Brasil, canais é uma estratégia que você tem que considerar. É obrigatória. Porque ao invés de contratar um vendedor e dar uma comissão para ele, e que é quase que inviável para quem está iniciando, porque tem que abrir uma filial em Fortaleza, eu tenho canais em Fortaleza, eu tenho canais em Campinas, eu tenho agências em Campinas que revendem meu produto. Por que eu vou montar um escritório aqui e dar uma comissão para o meu vendedor, mais o salário, benefício e tal, se eu posso dar para o canal, né? Agora, a Box fez isso também. Mas eu tenho 23 vendedores que cuidam desses canais. E eles ganham menos que num cliente normal, mas ganham em cima das vendas do canal, né? E o canal ganha, e todo mundo ganha, né? Então tem que montar isso. Então, a gente montou uma série de coisas que vão desde usar o software da gente de graça, a agência não tem custo para usar, ela tem custo, o cliente dela, o que interessa para a gente é o cliente dela, né? Então a agência tem inúmeros benefícios reais, e não aquela conversa assim que parece que vão te dar alguma coisa e não estão te dando nada. E aí eu pensei nisso, criei então isenção de uso do software, comissão no contrato, e aí eu fiz uma coisa nessa caixa. Dani, me ajuda aqui, Dani, por favor. Eu disse, ela tem que ser, primeiro que ela tinha que ter uma experiência, né? Segura o microfone aqui. Tinha que ser uma experiência. Eu disse, eu quero uma embalagem que tem um unboxing, né? Que ele passe a experiência de manipular a marca. Isso é bacana, a gente, ele manipula, ele toca, ela ocupa um espaço na sede da empresa. Então, as outras caixas que eu usava, elas eram para a agência entregar para o cliente. Essa aqui é só da agência. E aí eu montei uma caixa, não sei se ela está completa essa aqui, tá? Que vinha desde o material para ele sair. O objetivo é o seguinte: de posse dessa caixa aqui, eu posso abrir um canal em Macapá ou no Acre, sem precisar encontrar esse cara.
Então ela tem que ser Deu ferramenta de venda para ele. Para ele e para mim, quer dizer, sem ele me conhecer, ele recebe essa caixa e ele tem material de venda, os folders, né? Ele tem 2 cartões, um para cada produto, e esse cartão dá acesso a qualquer filial da empresa para ele usar a internet ou sala de reunião quando ele estiver viajando fora. Quer dizer, eu ajudo realmente o meu canal, eventualmente menor do que eu, que não tem filial em São Paulo, por exemplo. Caramba, tipo um coworker, ele pode ir. E ele pode se identificar como um canal autorizado da minha empresa. Ele tem um totem, um símbolo para colocar na recepção. Isso foi a primeira coisa. Eu fiz um roadshow para promover a caixa. E quando eu fui no Rio de Janeiro, desceu uma menina de Teresópolis, chovendo, que é a Serra Fluminense, e ela virou para mim e disse o seguinte: eu vim com a missão de pegar isso aqui para ter amanhã na recepção da minha agência. Se eu não tiver, eu perco o emprego. Eu tenho uma foto com ela e tem esse depoimento dessa menina. Porque a gente veio acompanhando na internet, já foi em São Paulo, já foi em Porto Alegre, e eu tenho que botar isso aqui na minha agência amanhã. Isso foi uma surpresa, né? O quanto a marca da Dinamis já era, de certa forma, uma love mark, uma marca desejada, né? Por quem revendia já, né? A gente botou alguns ingressos para o evento que a gente fazia, que é o e-mail marketing Brasil, cortesia. A gente colocou o contrato com 2 vias de canal, em que prevê comissionamento, uso de software. Genial. Era só assinar. Isso aqui, cara, isso aqui é muito offline. Muito. Aí algum nerd pode virar, mas por que não colocou online? Porque eu quero que ele possa abrir a caixa e ler o contrato, assinar e botar no correio para mim. Não quero que ele imprima. Eu quero facilitar. Já em 2 vias. E aí eu vivi a cena mais bizarra como vendedor da minha vida, que eu jamais pensei viver. Nesse coquetel do Rio de Janeiro, eu tenho uma foto, podem me cobrar também no Facebook, e-mail que eu publico, tá? Já publiquei um pouco de novo. Eu tenho uma foto que mostra, a gente fez os coquetéis com espumante, eu com um microfone apresentando, que nem eu estou apresentando agora, eu apresentei no... Só que eu mostrei as fotos, o pessoal se afogando, as baladas, né, e tal. Nesse encontro aí, 3 ganharam passagem para Miami, 3 ganharam iPad. A gente fez uma balada fantástica num parque aquático. A gente gastou um dinheiro que nenhum fundo jamais me autorizaria a gastar. E se algum sócio majoritário perguntasse para mim que resultado vem desse encontro, eu ficaria mudo. Eu não tenho como saber. Claro, tem a embalagem, tem os canais, mas precisaria gastar 120 mil numa praia em Santa Catarina ou poderia fazer num hotel em São Paulo, de tarde? Como tu vai medir o componente tesão, energia, motivação da tua equipe? Que software, que sistema mede a diferença entre estar num hotel cinzento à tarde ou estar de bermuda na beira da praia? Não há como medir isso. A gente tem uma equipe apaixonada pela gente. E aí eu disse, bom, isso aqui é pro forma, vou abrir a caixa lá, vou mudar a embalagem para o pessoal levar para casa, mas ninguém vai assinar contrato na hora, muito menos bêbado. E eu tenho uma foto, que numa única foto tem 3 agências assinando o contrato. O fotógrafo pegou sem querer, nós disputando lugar numa mesa, e nós saímos de lá com 6 novos canais autorizados desse coquetel, depois de beber espumante, que eu jamais imaginei que o contrato que eu bolei para ser algo mais simbólico ou para longe, fosse funcionar num coquetel que a minha equipe estava ali. Eles queriam sair dali com a caixa assinada. Você ainda veio um brinde. Você criou um desejo neles, né? E... Não. Aí... Pode guardar para mim, né, por favor? Aí eu bolei tudo isso, havia a caneta também para assinar o contrato, né, óbvio. E isso é legal, gente, porque eu dou treinamento de vendas também, que é um palestra chamado Os 7 Passos da Venda Profissional. Eu dava, não dou mais. Agora, posso fazer uma pergunta no contexto? Você falou, por 2 vezes falou, nenhum investidor deixaria eu gastar esse dinheiro. Às vezes todo empreendedor quer montar startup e sair captando. Alguns optam pelo bootstrap, que é você continuar sozinho, com as suas próprias forças, para testar seu produto, passar por um período ali, para depois você crescer, e aí talvez captar, para crescer, enfim. Mas qual que é a tua visão sobre isso?
de startups que já querem nascer pegando dinheiro. Você acha isso válido? O que você pensa? Eu acho o pior negócio do mundo. Eu não queria falar isso aqui porque é um evento de startup e está sendo filmado. E eu sempre esqueço que eu não posso falar tudo o que eu penso nesse tipo de evento. Não é o pior negócio do mundo, desculpa, tá? Vou refazer a questão. Depende do negócio, né? Não tem fórmula. Então tem startups que dependem do fundo para existir. Então eu acho, por exemplo, que esse aplicativo de cerveja o mercado efervescente, tá em tempo ainda, apesar de já ter alguns players, né? Mas quem vai dominar é quem tiver dinheiro. Porque em negócios como esse, 80% da verba chega a ser marketing. 80%. Ah, mas é tão pouco em produto? Não, não é pouco em produto, é que é muito marketing. Todo mundo adora ver a Netshoes e ouvir a Netshoes em evento, mas a Netshoes, cara, qual canal você liga que não tem o programa da Netshoes? Aí vem Então tem negócios que o capital intensivo, que a gente chama, que é um capital muito agressivo, é indispensável ao negócio. E aí o fundo é fundamental. Mas tem vezes, como era o caso da Dinamize, que o dinheiro de banco, teoricamente mais caro, basta para fazer uma embalagem, abrir canais, pegar um avião, iniciar, né? E você não se dilui. E você não se dilui, porque eu tenho visto, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente vê empresas que estão na terceira rodada de fundo e num frenesi de marketing que não fecha a conta, na terceira diluição. Eu conheço 3, 4, 5, 6 empreendedores que deixaram de ser donos da própria empresa, né? Tem uma coisa chamada fundo terrorista, que eu não conhecia esse termo, um consultor me alertou, né? Que é um cara... é o fundo terrorista? Ele é um fundo que acho que é bastante raro, mas tem picareta em qualquer mercado, né? Mas ele é um fundo que ele entra, ele pega 5%, ele incendeia, vamos abrir filial em São Paulo, vamos contratar um vendedor caro, o vendedor caro é bom, vamos participar de todos os eventos, e passa aquele primeiro ano em que nada acontece e o caixa tem um rombo de 300 mil. E aí é uma reunião dos sócios, quem tem para colocar? Isso é real. Eu ouvi alertas, assim, que existem fundos que chegam a denunciar a empresa no Ministério do Trabalho, na Receita, criam um problema financeiro para poder tomar uma percentual, que é muito fácil, né? Pega um empreendedor empolgado, pega um fundo macaco velho e o cara dá corda. Porque se o negócio interessa como produto para o fundo e não como base de clientes, isso faz sentido, apesar de ser uma estratégia calhorda, né? Que eu acredito que nenhum fundo aí dos que a gente conhece faz, né? Mas tem tudo isso que a gente tem que ter cuidado. Mas por trás dessa busca pelo fundo, muitas vezes também está o desejo de ser reconhecido. Como a gente está falando de uma garotada muito nova, 200 mil é dinheiro, 300 mil é dinheiro, 400 mil é dinheiro. E assim como eu no início, e outros empreendedores, a gente tem que reconhecer que a gente como brasileiro tem um pouco do complexo de vira-lata, né? Que quando uma empresa da Califórnia reconhece o nosso trabalho e nos coloca 500 mil reais no caixa, cara, é o ápice da minha juventude. Eu contar para minha mãe e para meu pai, para meus colegas de faculdade e para meus colegas de Startup Grind, que a minha venceu. O que é vencer? É ser reconhecido por quem mais entende desse assunto, que é uma empresa californiana. Então a gente tem um pouco essa coisa na cabeça de que o sucesso é vender empresa, que eu estava falando antes de algumas agências, né? E aí chama os caras para palestrar, mas, o cara entregou, era tão boa a empresa que ele entregou para outro, o lucro foi para fora. E aí eu fiquei pensando, cara, se o nosso mercado digital e de startups não está um pouco com um raciocínio um pouco invertido, né? Porque na verdade deveria ser exemplo de sucesso quem consegue levar uma empresa por 30, 40 anos sustentando sua família, gerando riqueza, empregando pessoas, né? E eu, durante os 3 primeiros anos da Dinamize, eu pensava que a gente tinha que vender a empresa, que ela não teria futuro, né? Porque eu tinha isso na cabeça assim, nós estamos indo muito bem, mas alguma gringa vai nos matar. E pode acontecer, aliás, acontece todo dia. E aí vem outro paradoxo, né? Um dos maiores os maiores assassinos de empresa que tem no mercado é o Google. Há uma empresa mais venerada no cenário startup digital do que o Google?
O Google lança alguma coisa, as pessoas se derretem. O Google fez uma reestruturação societária extremamente comum agora, que criaram uma empresa, como é que é o nome? Alphabet. Cara, isso bombou nas redes sociais com um fanatismo. Isso era uma reestruturação societária. E valorizou até as ações. Mas um rearranjo societário ordinário. Né? Não tô, óbvio que o Google tem que ser admirado, mas o Google, ele mata muita empresa por dia, cara. Né? E outras empresas aí, o Facebook, cara. A grande ambição do Facebook é ser a própria internet. O que o Facebook busca hoje? Que o tráfego de internet migre para dentro dele. Que tu passe a clicar nos links dentro dos posts, usa o navegador dentro do Facebook, mensagem dentro do Facebook, pagamento dentro do Facebook, que saiu. Alguém falou alguma coisa? Não. E a gente vive um pouco de macaco de auditório, às vezes aplaude, não sabe nem porquê. Né? Então é difícil realmente tu manter uma empresa e corre o risco de um Google, de uma empresa, lançar um produto concorrente nosso. Né? Hoje, na verdade, os nossos 3 principais concorrentes são gringos. Agora, se o Google te fizer uma oferta, você vende a Dinamize? Não. Se ele fizer a oferta, eu vendo. Eu recebi várias ofertas, conversei com vários fundos, né? 15 fundos eu acho que eu conversei, né? Desde americanos, argentinos, brasileiros. Eu tive uma negociação que ela foi muito longe, a gente quase vendeu a empresa, e naquele espírito que também, a minha dúvida como empreendedor, né? Passa um cavalo encilhado. Quantos deixaram de montar e acabaram sendo mortos por um Google e perderam o bonde, né? Perderam aquele grande cavalo da história, que era realizar um lucro fabuloso e montar outra empresa e seguir gerando riqueza para o mercado. É o outro lado dessa moeda, né? Mas a gente já gostava tanto da empresa, e eu sou tão realizado nos encontros da empresa. Amanhã eu vou encontrar minha equipe de São Paulo, mais algumas pessoas de fora. Eu sou tão realizado no meu dia a dia, e a gente passou a conseguir ganhar dinheiro também, né? Aí veio outra história curiosa que eu nunca me esqueço, né? De uma reunião em que a gente faturava, a gente passou de 16 mil por mês para 35 mil. Né? Dobramos o tamanho da empresa. Aí acho que nós tínhamos 4 funcionários. E aí eu nunca me esqueci, eu disse, cara, quando a gente estiver faturando 100 mil, nós estamos feitos. Quando a gente estava faturando 100 mil, a gente estava gastando 130. E aí a gente sentou numa outra reunião. Eu acho que a gente nunca vai chegar a 300. Acho muito difícil. Já fomos muito longe até aqui. Não, tu vê a cabeça, né? Mas se a gente chegar a 300, cara, imagina. Aí as contas que a gente faz, quando está com 120 mil, são contas espetaculares, mágicas. Porque a gente faz 3 horas de reunião e não consegue achar custo novo nenhum. Acha que tudo vai ser escala, né? E vamos passar o custo de 130 mil para 155 mil. E 145 mil é lucro a ser distribuído. E quando a gente atingiu 300 mil, a gente gastava 350. E cansamos de pegar dinheiro em banco. Cansamos de pegar dinheiro em banco caro. Pegar dinheiro em banco no final do ano é uma rotina muito comum para empresário e empreendedor, né? É chegar e ver que pro 13º falta quase tudo e tu corre no banco em novembro. E o primeiro novembro que a gente não fez isso faz pouco tempo, viu? E foi um brinde especial que a gente fez na Dinamize, que a gente não precisou ir no banco. E aí a gente tem uns chiliques empreendedores assim que a gente sai gastando sem ter, né? Que é muito legal. E aí é muito legal porque eu tenho um sócio financeiro que é tão louco quanto eu. Então a gente vai lá e faz, né? Vou dar um exemplo disso. Posso abrir um parênteses? Pode. Participava eu de uma tentativa de montar uma entidade nova de e-mail marketing e eu tinha um arqui-inimigo. E é muito bom ter arqui-inimigos. Então, quando a gente briga no mercado, acontece 2 coisas. E o Flávio e o André sabem o quanto eu sou brigão, né? Eu já mandei algumas pessoas tomar no cu, eu não devia falar isso aqui, mas eu mandei. Quando tu faz isso motivadamente pela ética, que foi o que eu fiz, tu ganha respeito, tu ganha envergadura e
e tu ganha fibra, tu te motiva a fazer o que é correto. E ter um arqui-inimigo também faz isso com a gente. Mexe com os nossos brios. E eu estava numa reunião, hoje eu me dou bem com ele, admiro muito o case dele, não vou citar o nome, Flávio sabe, se quiser ele conta depois. E aí ele me acusou de ter comprado uma pesquisa, porque apareceu uma pesquisa feita por um cara de São Paulo, que apontava o meu produto como o melhor do Brasil. E eu vou contar um segredo para vocês aqui, na época não era. A indignação dele era legítima, porque o nosso produto não era o melhor. Mas eu nunca comprei a pesquisa. Acontece que o nosso produto oscilava. A gente era muito bom de venda e marketing, e a nossa equipe sempre atendeu como ninguém. Esse é o grande diferencial do brasileiro. A gente dá pau nas gringas hoje, porque a gringa leva 30 anos e não aprende a atender no Brasil. E chega com uma caixinha americana, e eles tentam aplicar aqui e não funciona. Funciona para o Google e Facebook porque é outro planeta. Mas tu pega empresas de internet, a quantidade de provedor que fracassou aqui foi imensa. Mas eu estou lá, tu comprou aquela pesquisa? Eu já enchei, né? Fiquei roxo, já queria bater nele. Comprei porra nenhuma, eu não comprei mesmo. E o nosso software oscilava, ele era um software que atendia muito bem e daqui a pouco ele caía. Né? E foi muito difícil resolver isso. Né? E eu falo isso hoje, porque hoje, depois de 2 anos e meio, a gente lançou em março agora, um software 100% novo que finalmente compete de igual para igual com o MailChimp, Response, ExactTarget e outras, até ganha. Tá? Na MailChimp ele deve ter 30 ou 40 features a mais que a MailChimp não tem. Né? Mas a gente gastou quase que 2 milhões de reais e 2 anos e meio de desenvolvimento, quando a gente decidiu fazer uma coisa muito difícil, que era esquece tudo que a gente tem e faz o novo do zero. Aí isso corrobora o que você falou no começo. Você não esperou esse produto ficar pronto para sair vendendo. Ou a Dinamize fazia isso, ou ela quebrava. Ela não tinha futuro se ela não fizesse isso. Mas foi muito difícil, cara, ter esse planejamento de longo prazo e apanhando, porque a gente perdeu muito cliente bom por ter um software que só atendia o pequeno. Mas e a pesquisa? Mas voltando. Aí eu xinguei ele, aí botaram uns panos, né? E eu disse para ele, cara, eu entendo a tua indignação. Eu sei que tu gostaria de estar no meu lugar como o melhor software do Brasil, mas tu não tá, nego. Eu tô, e eu não comprei. E aí ele fez questão de, no final da reunião, contar a todos que na próxima ele não poderia vir porque ele estaria em Porto Alegre atendendo um cliente. Alguém conhece o Rio Grande do Sul? Todo mundo sabe que o gaúcho é meio arrogante, né? Sabe disso, não? É meio. Eu assim, vou sair em defesa dos gaúchos, é a proximidade com os argentinos. Dá um pouco essa forma para ele. Mas o fato é que o Rio Grande do Sul, coitadinho, está lá, está mal agora com o governo, está no cone sul do Brasil, empreender lá é muito difícil. São Paulo é uma terra cosmopolita, todo mundo pode vender. O Rio Grande do Sul, só eu posso. E eu disse, não, né? Tu não vai vender lá no sul e me cutucar na frente de todo mundo, dizendo que vai lá vender para cliente meu, né? Lá é meu cercadinho, a minha fazenda lá, não pode chegar lá. E eu voltei puto da vida e pensei. Reuni, isso era meio do ano, reuni todo o time da empresa, todo mundo numa sala, bati na mesa. Eu estou indignado com aquele cara, nos acusou de comprar a pesquisa, ele isso, ele aquilo, e ele está vindo aqui e me deu um insight, que era a RBS, que é a maior afiliada da Globo do Brasil, e até hoje, nosso revendedor e nosso cliente até hoje. Então já sabe como é que acabou a história. E eu tive um insight, é na RBS que se vai e chama quem atende a RBS, Luciane, marca agora com o Fernando Maia, eu quero ir lá hoje. Fui lá e disse, Fernando Maia, o fulano esteve aqui. E se teve, como ele sabe, não sei, mas eu sabia que era aqui. E se quer me roubar a RBS? Mas voltei para a empresa, nós vamos dar uma resposta lá em São Paulo, na terra dele. E a resposta vai ser a seguinte, nós vamos montar o maior evento de e-mail marketing na América Latina, no WTC, para quem não sabe, o lugar mais caro de evento de São Paulo. E vamos arrebentar. As pessoas tiveram convulsões de rir na sala. Primeiro porque eu não tinha mais dinheiro nenhum, a gente era muito pequeno na época. Não tinha dinheiro para fazer nem em Porto Alegre. Segundo, que ninguém dava bola para o meu marketing. Até hoje o meu marketing é o patinho feio das redes sociais, né? das mídias digitais. Né? E aí as pessoas riam. E eu furioso, estão rindo do quê? Nós vamos fazer.
convenci todo mundo que eu sou bom vendedor, né? Ainda mais indignado. Saiu todo mundo da sala, eu me ajoelhei no chão e disse: o que eu fui fazer? Não vai ninguém na porra desse evento, o cara vai rir da minha cara o resto da vida. Resultado, não fui burro, montei um piloto em Porto Alegre para ver se dava liga, e me surpreendi num outro paradoxo, né? Quando não tem literatura, não tem evento, não tem palestra, tá todo mundo louco para ter. E aí em Porto Alegre, uma semana antes, esgotou os ingressos. No dia chegou gente com cheque e dinheiro querendo comprar. Montamos o WTC e fizemos durante 4 anos o maior evento do Brasil até então, que reunia 2.000 pessoas por ano no WTC, no Sul América no Rio e no Sheraton em Porto Alegre. E em São Paulo a gente colocou durante 4 anos entre 700 e 800 pessoas no teatro principal do WTC e deu filas e filas e filas, né? Então eu jamais teria, e esse evento foi muito importante na estratégia da empresa, e eu estava acomodado, e eu não me desacomodaria sozinho. Aliás, o ser humano, ele tem muita dificuldade de mudar, e por isso que eu sei que 9 entre cada 10 de vocês não mudarão a opinião sobre uma boa equipe de vendas. O ser humano só muda na crise, ele só muda quando ele enfrenta um obstáculo que impede a passagem dele. O fumante para de fumar quando leva um susto. A empresa demite quando não tem dinheiro para pagar alguma coisa. E o concorrente tem esse poder. O concorrente, ele motiva a gente, ele faz com que a gente saia da zona de conforto. E esse cara, ele até hoje eu acho que ele não sabe essa história. Eu já contei um monte de vezes, mas acho que ele não sabe ainda. Ele está muito rico, ele vendeu a empresa dele muito bem vendida, e ele está muito rico e não deve estar pensando em mim. Apesar de que ele ainda pensa em mim, eu acho. E ele fez um bem pra gente que ele não tem noção da provocação que ele fez de visitar um cliente em Porto Alegre. Então o evento inteiro, que eu lembro do EMEA Marketing Brasil, né? Era isso que chamava? Foi motivado por uma vendetta, por uma vingança. Não, óbvio que fazia todo sentido montar um evento, a gente buscou um claro, mas fabuloso. Foi o que te mas motivou. A motivação a gente já tinha vontade de fazer, né? Mas a gente tende a se acomodar eventualmente, né? Agora, a gente está caminhando para o fim. Eu quero fazer mais uma pergunta e eu quero abrir para eles perguntarem. A gente vê falando assim, já vê o teu perfil. Qual que é o perfil do empreendedor? 1 minuto. O que o empreendedor tem que ter? De características. Eu já vi tanta gente respondendo isso e nunca gostei de nenhuma resposta. Você tem a chance de mudar. 1 minuto. Cara, eu vou responder o óbvio. Ele tem que querer vender. Na verdade, quando tu fala em ter uma empresa, tu está falando em nada mais é do que vender algo para alguém. A empresa, por mais que os técnicos não queiram e odeiem esse conceito, porque olham para o comercial que vai para os resorts da Intelic, em Angra dos Reis, vão buscar caixas em alto mar, enquanto o técnico está atrás do computador, né? Cada área tem a sua característica, né? O técnico tende a ter mais estabilidade, o vendedor menos. O vendedor tem a variável, mas tem que matar um leão por dia, né? Enquanto o técnico segue muitas vezes um programa ali, até de 1 ano, 2 anos de desenvolvimento, como foi o caso do meu software, né? Mas uma empresa, ela existe para vender uma solução para alguém que precisa dela para resolver um problema, né? E aí tem 2 maneiras de tu identificar essa necessidade: a pesquisa ou os caras de marketing que, através de outros tipos de pesquisa, descobrem necessidades que a gente não sabia que tinha. Ninguém sabia que queria um iPhone. A equipe de marketing do Steve Jobs identificou que aquelas usabilidades atenderiam necessidades não sentidas, não expressadas, né? Então tem uma frase se não me engano, do Luciano Deus, do G-Design, que escreveu no artigo que o consumidor não sabe o que quer. Essa frase que o consumidor sabe o que quer, né? Ele às vezes sabe e às vezes ele não tem a menor ideia do que ele quer. E agora, só para finalizar, Flávio, ainda sobre esse evento da Caixa, né? A gente tem um outro evento chamado Só Encontrarão Dinamites, que é 4 vezes por ano numa praia do Sul. A gente reúne só a equipe de vendas, né? Porque as minhas filiais são todas comerciais apenas, e é muito importante tu ir mantendo a proximidade física para seguir mantendo essa corrente que vem de mim, do meu sócio, passando, né? Reaquecendo.
Eu faço karatê e uma das frases que o japonês define o karatê como água no fogo, né? Água fervente, então sempre tem que manter aquecido. Tem que Já passou sempre, um minuto. Sempre manter, já estou em outro assunto. Manter sempre aquecido, então tem que manter a tua equipe aquecida, é isso. Tá, na verdade do empreendedor eu achei interessante que você falou da venda. É que não é no sentido de venda, de vender um produto só. Mas o empreendedor, ele vende o sonho para o sócio, ele vende a visão para onde quer chegar para o funcionário, que às vezes vai ganhar menos trabalhando com ele do que uma multinacional, mas ele compra uma jornada. Ele vende o sonho para o investidor, para o possível investidor, para a equipe inteira. Então, eu concordo, sim. Eu acho que uma das características do empreendedor é ser vendedor de tudo isso, inclusive do serviço ou do produto que ele se propõe a fazer. Surgiu o Elevator Pitch, que é o papo de elevador, né? E aí, cara, as coisas me cansam um pouco, entende? Porque quando eu ouvi a primeira vez em pitch, eu disse, que coisa de pitch? Inventa isso que eu vou ter pitch, o que é pitch, né? Já estou por fora de novo, porra, estou ficando velho. Aí, fui atrás, elevator pitch, complicou mais ainda, né? O que é elevator pitch, né? Pô, cara, esses 3 minutos de apresentação que vocês treinaram, e evidentemente treinaram para fazer aqui, ele é o clássico apresentação de abertura de reunião de vendas de 3 minutos, que eu ensino há 20 anos, né? Essa apresentação tem que ser treinada na frente do espelho. E ela tem que conter alguns... Ela é tipicamente, quer queiram, quer não, o pitch é um discurso típico de vendedor. É a venda mais clássica que existe, né? É quando tu entra numa sala de reuniões e por 3 minutos tu faz uma apresentação extremamente impactante, curta, arrasadora e fica em silêncio. Porque ali tu colocou iscas, marcas que tu atende, coisas que teu produto faz, que tu sabe que a empresa dele precisa. Ali tu coloca as iscas, silencia e vai para uma segunda etapa chamada perguntas abertas, que fazem com que ele responda demoradamente sobre qualquer tema, sem tempo para finalizar. O que é, como foi, o que a tua empresa fez, que é onde tu faz ele falar. E quando a pessoa fala contigo, ela confia informações a você e, portanto, ela passa a confiar em ti. A relação de confiança entre 2 seres humanos, que é a principal motivação de um fechamento de venda, começa quando ele começa a contar coisas. Esse é o processo de transferência de confiança. Aí passa para uma segunda etapa, que é descobrir as objeções, controlar objeções, e passa para as perguntas fechadas, que, diferente das abertas, permitem ao cliente responder apenas sim ou não, que são as perguntas que conduzem ao fechamento de negócio. Esses 3 minutos do pitch, eles são a inauguração típica de uma reunião de vendas. Ele não é feito para vender, ele é feito para fisgar, ele é feito para criar alguns elos. Mas isso é muito antigo, entende? Claro, vai ganhando roupagens modernas, mas é interessante que essa garotada saiba que isso faz parte de um processo clássico de venda, porque nós estamos aí para concluir esse processo. E esse processo ele só finaliza quando tu coloca a mão no bolso do cliente. Muito bom. Mas obrigado por compartilhar essa trajetória, sua experiência e por dar uma aula de venda aqui para a gente também, que foi bem legal, porque a gente falou, o empreendedor vende sonho, vende tudo. Então obrigado pessoal. Próximo evento, dia 1º de dezembro, vai ser com o Flávio Pripas, que hoje está liderando o Cubo, que é o coworking lá de São Paulo, acho que muita gente já viu na mídia. Ele fundou e vendeu o Fashion Me, é um empreendedor muito bacana, que vai compartilhar a história dele aqui. 1º de dezembro já tem venda online. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Flávio. Desculpa a voz, bem. Valeu.